Boa noite, Milena. A paz. Boa noite, a paz. Tudo bem? Acho que já começou, hein? Já estamos no ar, né? A Isso. inimiga da tecnologia sempre fica perdida. A paz é quem está chegando. Sejam bem-vindos a essa primeira live do Ministério Jovem do Vicariato Norte. Boa noite, a paz de Jesus. Que bom que estamos aqui juntos. Alegria, Milena, de estar aqui nessa live do Ministério Jovem. Obrigado pelo convite. Muito Muito obrigada feliz por mesmo. aceitar partilhar conosco. Uma grande alegria a gente estar juntos. E quantas pessoas vão entrando, seria legal você que está entrando fazer um comentário, porque a gente aqui na plataforma, a gente não vê quem está entrando. Então a gente só vai ver se você fizer um comentário. Que bom, Aline, que bom, Camila. Seja bem-vinda, Aline, Camila. Vai falando com a gente para sabermos que não estamos sós. É isso aí. Eu trouxe aqui o violão, a gente podia começar com uma música, né, Milena? Sim, vamos ouvir uma canção enquanto o pessoal vai chegando. Vamos nos ambientando, nos familiarizando com esse tema. E a gente vai cantar que o medo se vai e eu busco no horizonte os sonhos que eu deixei para trás. Vamos deixar o medo para trás. Você que está chegando, nós temos sonhos, nós temos uma história para construir. E o Senhor, hoje, nesta noite, pode reconstruir nossa identidade, pode renovar nossos sonhos. Vamos cantar. O medo se vai, eu busco no horizonte os sonhos que deixei para trás, por não saber viver. E hoje falo de amor, e hoje falo de amor, pois ontem eu te digo, amigo, que vivi na dor, sem hesitar. Os dias correm, somem e com o tempo não vão voltar. Só há uma chance pra viver. Não perca a força e o sonho, não deixe nunca de acreditar que tudo vai acontecer. O medo se vai, o medo se vai. Eu busco no horizonte os sonhos que deixei pra trás, por não saber viver. E hoje falo de amor, pois ontem eu te digo, amigo, que vivi na dor, sem hesitar. Os dias correm, somem e com o tempo não vão voltar. Só há uma chance pra viver. Não perca a força e o sonho, não deixe nunca de acreditar que tudo vai acontecer. Os dias correm, somem e com o tempo não vão voltar. Só há uma chance pra viver. Não perca a força, o sonho, não deixe nunca de acreditar que tudo vai acontecer. Boa noite.
Muito obrigada, André, pela canção, essa bela canção que já vai nos ambientando aí no tema dessa noite, que é a construção da identidade, um diálogo entre gerações, né? Quero desejar mais uma vez as boas-vindas aos irmãos que estão chegando. Obrigada pela presença, a paz de Jesus. Quero começar essa live, né? Queremos começar nos apresentando, né? O tema dessa noite é um diálogo entre gerações, né? E eu, como Ministério Jovem, convidei o André para estar partilhando conosco, porque nós somos, essa semana percebemos, né, André, que temos a diferença exata de uma geração, né? E eu sou a Milena, como eu já disse. Neste tempo eu estou coordenadora do Ministério Jovem, no Vicariato Norte. Recebi aí essa bênção de pandemia. Deus, ele é especialista, né, em tirar coisas boas, coisas maravilhosas daquilo que é mal. E, de fato, está sendo um presente da parte de Deus, essa coordenação, essa liderança. Sou do grupo de oração Nossa Senhora de Lourdes. Já estou vendo meus irmãos do grupo de oração presentes aqui. Falando um pouco da minha vida pessoal, né? Eu tenho 25 anos, sou estudante de psicologia, estou finalizando o segundo ano do curso de psicologia. Cursei 5 períodos de biomedicina e larguei para poder cursar psicologia. Sou instrumentadora cirúrgica, esse ano completam 9 anos. Comecei bem jovem, sou meio precoce. Já vão fazer 9 anos que eu respiro os corredores de centros cirúrgicos com muito amor. Sou filha, sou irmã, sou família, sou amiga, sou filha de Deus, sou serva, um montão de coisa, né? A vida é lotada de títulos, graças a Deus, né? Fala um pouco de você pra gente, André. Que legal! Puxa vida, eu não sabia essa sua longa trajetória aí, hein? Tão novinha Sim, e já tão experiente. Parabéns, muito legal. eu costumo dizer que eu sempre fui instrumentadora cirúrgica, eu não sei fazer outra coisa na vida. Se me tirarem minha profissão hoje, eu não sei o que fazer. Eu nunca fiz outra coisa, eu não sei o que fazer. Muito bom. Legal, então, meu nome é André, André Deschamps. Eu sou casado com a Mary, que é coordenadora do Ministério aqui do Vicariato Norte, e sou pai da Isabel, né? Uma jovem, linda, inteligente, que por coincidência está fazendo biomedicina, né? Começou esse ano, Sim. né? E que também faz parte do Ministério Jovem, né? E, bom, também sou coordenador do Ministério de Música e Artes. Falando sobre a minha vida, ontem eu fiz 45 anos, né? Foi meu aniversário, então já novinho aí com os meus 45, e sou professor de inglês e literaturas, e aí também já tenho uma longa experiência, graças a Deus, no magistério, né? Mais de 20 anos trabalhando, né, com a educação, trabalhando com esse tema, né, também de construção de identidade, construção do ser humano, tendo experiência desde criança, passando pelos adolescentes, pelos jovens, adultos, ensino superior, formação de professores. Então, assim, uma alegria muito grande, né, de ser professor, de poder realmente compartilhar conhecimento, né, construir o indivíduo. Com certeza, muitos colegas professores estão assistindo, colegas educadores, muitos alunos também, né, meus que já talvez estejam aí, já vão chegar, né? Convidei todo mundo que eu podia, porque é isso, acho que é um tema muito importante, um tema muito caro, muito querido para mim também, né? Acho que é isso. Muito bom, muita alegria.
Obrigada, André. Já agradecer mais uma vez aí a sua participação, né, por ter aceitado o convite para partilhar esse tema conosco. Um tema tão importante e eu pensava por esses dias, né, enquanto a gente se preparava, meditando, ruminando esse tema, e eu pensava, né, por que é importante a gente, dentro da igreja, partilhar sobre a construção da identidade, né? Eu, como jovem e como estudante de psicologia, eu gosto muito do tema, mas como estudante de psicologia, suspeito que eu goste desse tema. E aí eu comecei a me questionar ainda mais, né? Por que a gente precisa partilhar isso dentro da igreja? Por que a gente precisa levar isso para dentro dos nossos grupos de oração? Por que a gente precisa levar isso para a juventude do nosso vicariato e toda a juventude que nos assiste? E para a juventude da igreja, do grupo de oração? Por que partilhar isso carismaticamente? Né? E eu fiquei nesse questionamento e o Senhor foi me levando por caminhos muito claros e muito precisos, né? Mas eu queria que você partilhasse um pouco com a gente o porquê partilhar carismaticamente sobre a construção de identidade. Muito importante essa sua colocação, porque eu acredito que a igreja tem muito a contribuir na sociedade para a formação do indivíduo, né? E nós que somos renovação carismática católica, nós somos católicos, nós somos igreja católica, nós estamos inseridos nessa realidade, né? Então é interessante porque nós estamos falando, como você falou, né? Conversando com jovens do Vicariato Norte, né? Para os grupos de oração, mas também estamos dialogando com a sociedade aqui presente, porque nós estamos no lugar público, com certeza vão entrar pessoas que também não são da igreja, isso é ótimo, pessoas que estejam talvez distantes, que já participaram de grupos de oração, que já participaram de grupos jovens, que já foram à missa, enfim. Ou até mesmo jovens também, né, Milena, que de repente já participaram de grupo de oração, que já participaram de grupo jovem, mas desanimaram, e que estão assim se perguntando, não só se perguntando qual é a minha religião, né, mas se perguntando para onde eu vou, né, o que eu faço. E eu acho que esse tempo de pandemia tem levado a todo mundo a uma reflexão e a um balançar das estruturas. Então, assim, Sem dúvidas. tudo começa na nossa identidade, né? Porque se eu acabo passando por essa pandemia e isso desestrutura a minha vida, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber o meu lugar nesse mundo. Então, as minhas raízes têm que estar bem construídas, né? Então, por que construção de identidade? Porque a identidade sempre deve ser construída. Só que, atualmente, a gente vive um momento de crise, né? Isso aí, acho que é bem claro isso. A gente não precisa nem explicar por quê. Só que quando eu era jovem, as coisas eram diferentes, né? Então, assim, se eu vou pensar na minha vida, eu nasci em 1975, né? Em outro século, né? E se eu pensar na minha vida, como eu penso, como é que eu nasci, quem eu sou, né? Então, eu nasci dentro de uma família tradicional, uma família católica, né? Tinha o pai, tinha a mãe. Eu nasci homem. E é interessante porque até o fato de ser homem, atualmente, já é motivo de discussão, de questionamento, que identidade é essa? Então, quando eu era criança, adolescente, jovem, não havia nem essa discussão de identidade de gênero, o que é ser homem, o que é ser mulher. Isso parecia, né, estar muito claro para todo mundo, né? O que não está tão claro mais. Isso é muito questionado. Então, assim, eu nasci numa família, como eu falei, dentro de uma sociedade, né? Então, muitas coisas, de uma certa maneira, se a gente for pensar, já foram, digamos assim,
pré-determinadas para mim. Eu já tinha alguns papéis que eu não tinha muito o que pensar. Era só eu seguir com o fluxo, né? Então, o fato de eu ser homem, eu ia seguir o modelo masculino da época. O fato de ser de uma família católica, eu ia para a igreja porque a família da minha mãe ia, principalmente, porque a minha tia me levava, depois a minha mãe também começou a frequentar, e eu fui porque me levaram. Fui batizado, primeira comunhão, né? Depois fiz EAC. Eu fui porque era a tradição, né? A minha família entendia que isso era bom para mim. O fato também do meu pai, por exemplo. Meu pai, meu pai né, ainda, analista de sistemas, ele trabalha com computador. Então, eu criança pensava, eu também vou trabalhar, eu vou ser engenheiro. E sonhava, né, vou ser engenheiro, pensava na roupa que eu usar, criança, né? Pensava, aí eu vou formar uma família, vou ter 3 filhos. A gente já vai com os esquemas daquilo que a gente recebe da nossa família. E também, isso é também esperado de nós, né? Só que a gente sabe que chega no momento que isso é balançado e aí chega a famosa crise da adolescência, né? Agora, eu vou rebater a pergunta para você, Milena. Você teve uma crise da adolescência? Porque eu tive. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Quem está assistindo podia falar também, né, Milena? Assim, para a gente não ficar só nós dois, mas seria legal assim, se as pessoas fossem nos comentários colocar a impressão do que a gente está falando. Fala um pouquinho, né, você, por favor. E, de repente, o pessoal que está assistindo, coloca nos comentários, assim, como é que foi sua adolescência, se teve alguma crise. Isso, vai dividindo com a gente aí as suas experiências a partir dos comentários. Eu não tive uma crise de adolescência, né? Como eu já disse no início, eu fui bem precoce na vida. Sou até hoje, né? Aos 25 anos, com 9 anos de profissão, uma faculdade trancada, do segundo ano da outra, moro sozinha, sou dona de casa, sou um monte de coisas juntas. Eu não tive uma crise de identidade, nem nenhum tipo de crise na adolescência, porque, como você falou também, André, que as circunstâncias da vida foram te levando por determinados caminhos, né, de forma muito concreta. E comigo não foi diferente, as circunstâncias da vida foram me levando por caminhos. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né, desde muito jovem, não por imposição familiar nem da vida, mas sempre fui muito agitada, muito proativa, e para falar a verdade, né, eu fugi um pouco da curva geral de que muitas coisas da adolescência não me atraíam, né? Ficava olhando alguns colegas meus e ficava, gente, por que vocês vivem dessa forma? O que não é comum, eu fui uma adolescente fora do comum, eu reconheço isso hoje, né? Hoje eu compreendo que eu fui uma adolescente fora do comum. Mas eu vivi uma crise já depois de velha, vamos dizer assim, né? Eu vivi uma crise profissional, de questionamento profissional e daquilo que eu desejava academicamente já depois de adulta, né? Eu prestei vestibular para medicina durante alguns anos, não consegui passar, e aí fui para um plano B, né? Eu queria ser médica, eu desejava ser ou cirurgiã, ou anestesiologista, ou psiquiatra, né? Eu tinha essas 3 coisas, quero ser médica, quero ser médica. Não passei no vestibular e eu tinha um plano B, que era cursar biomedicina para futuramente fazer um mestrado e seguir na docência, né? Que na verdade é um sonho muito real até hoje. E aí fui chegando na metade da biomedicina, eu falei, caraca, eu não vou segurar as pontas disso daqui até chegar no mestrado, para concluir o mestrado, para chegar onde eu quero. E a psicologia já era um sonho. Só que aí entrou a minha crise, porque ingressei na área da saúde muito jovem, sempre fui muito apaixonada, sou muito apaixonada até hoje. Tinha um sonho de cursar medicina, não consegui cursar medicina, não foi a maior frustração da minha vida, não foi uma grande frustração, eu conhecia a minha realidade e fui fazer uma coisa que eu até desejava, me atraía no início, mas daqui a pouco parou de fazer total sentido,
E quando a gente vai perdendo o sentido das coisas na vida, vai se tornando difícil continuar, né? E aquilo perdeu o sentido. E existe que na psicologia a gente vai chamar do ideal de eu, né? Que é aquilo que o outro cria, que a nossa família cria, que os nossos cuidadores, as pessoas que a gente vive, elas criam, né? E a gente passa a acreditar naquilo. E eu tinha um ideal de Milena que, na verdade, não era aquilo que estava começando a suscitar no meu coração, na minha mente, nas minhas vontades daquele tempo. E isso foi uma crise muito grande para mim, muito grande. Porque, por circunstâncias, eu acabei precisando trancar o curso de biomedicina. Já tinha passado da metade, eu já estava no 5º período. Faltava 1 ano e meio para me formar. E foi difícil para eu contar para os meus pais, foi muito complicado para eu contar para os meus pais. E aí eu contei para eles e foi um processo muito difícil para mim, para minha família, porque era uma crise minha. E aí juntou com aquilo que a família idealiza da gente e se torna uma crise geral de todo mundo, né? E aí eu ingressei naquilo que eu desejava, na psicologia, né? Até ontem eu partilhava com uma amiga que nas provas finais, né, do 1º período, nas últimas provas, eu dei uma surtada porque eu tive muita dificuldade com uma disciplina e eu tinha tanto medo da psicologia ela não dar certo na minha vida, porque eu apostei numa coisa e eu não tinha chão. Eu botei o pé e esperei Deus botar o chão, porque eu não tinha dinheiro nem para pagar para a faculdade de psicologia, né? Na biomedicina eu tinha uma bolsa de 100%, de repente eu resolvi mudar para um curso muito mais caro e eu tinha que pagar, não tinha grana. E eu botei o pé e esperei Deus botar o chão. Eu partilhava com uma amiga ontem que nas provas finais do 1º período eu surtei muito porque eu tive muita dificuldade com uma disciplina e eu fiquei com muito medo de ir para a prova final, né, de ficar tipo, uma recuperação. E eu dei um surto muito grande porque juntou o meu medo da disciplina e o meu medo de não dar certo, daquilo que eu estava apostando e tipo assim, nossa, a minha crise ela é uma crise tão grande que eu não estou conseguindo resolver. Eu não estou conseguindo sair dela, né? Mas Deus é bom e eu estou resolvendo a minha crise até hoje. Essa é a verdade, porque a crise ela é o princípio do sucesso, né? Essa é a grande verdade. Eu achei interessante que você falou que você saiu de um lugar seguro, né? De você estar já num curso, na metade do curso, talvez 100% de bolsa, né? E de repente Sim. você mudar de carreira e mudar para algo incerto, envolvendo ainda a questão financeira, né? Sim. Então, assim, total E incerteza. totalmente diferente do que eu vivia profissionalmente já. Totalmente diferente. Assim, eu fui das ciências biomédicas para as ciências humanas no estalar de dedos, praticamente, vamos dizer assim, né? É um baque muito forte. No meu caso, eu realmente tive uma crise de adolescência. Eu meio que me rebelei, né? Assim, do meu jeito, né? Porque eu sempre fui tranquilo. Então, assim, nunca ninguém poderia esperar que eu ia me rebelar, né? Mas do meu jeito, eu, aos poucos, fui questionando muitas coisas, né? E também chegando no momento que eu estava num buraco emocional, numa incerteza, muito fruto de questionamento de quem era eu, fruto de bullying, e fui me escondendo e fui questionando muitas coisas, né? Então, assim, eu fazia um curso técnico de eletrônica, estava seguindo lá os passos, né, talvez do meu pai, mas chegou uma hora que eu pensei, não tem nada a ver comigo isso, né? Até mesmo a questão da fé, eu questionava muitas coisas, né? E aí teve um momento que Deus entrou na minha vida, né? E eu reagi a muitas coisas. Mas o que é interessante? Como você falou, havia uma estrutura sólida e você saiu disso para buscar algo a mais. A crise nos proporciona isso, né? Também na construção da identidade, a crise faz parte, e a crise da adolescência é fundamental para realmente nós desenvolvermos nossa personalidade. O problema é que, atualmente,
será que existe uma estrutura sólida, né? Aí me veio à mente um sociólogo muito famoso, falecido há pouco tempo, né? O Bauman, que muita gente conhece, né? Bastante conhecido, esse sociólogo polonês, que conseguiu definir muito bem o que a gente vive hoje. Porque ele dizia que até uns anos atrás, algumas décadas atrás, havia algo chamado de uma modernidade sólida. E o que seria isso? Havia a modernidade, como nós entendemos, havia sido construída sobre algumas referências. E essas referências eram aparentemente sólidas. E quais seriam essas referências nas quais as pessoas podiam olhar, podiam se segurar? Qual era esse chão que as pessoas podiam pisar, né? Quais eram as referências? Deus, a igreja, a família, o conceito de ser humano pensante, senhor de si, senhor da natureza, o conceito de uma nação, de uma identidade de nação. Só que, se a gente for pensar, e muitos teóricos também falam isso, eu gosto muito também do Stuart Hall, que é outro sociólogo que é da Jamaica, também falecido há pouco tempo. Ele fala uma coisa muito interessante, que eu até anotei aqui. As referências davam aos indivíduos uma certa sensação de pertença em um universo centrado. Essas referências do que é ser um homem, do que é ser uma mulher, do que é ser o ser humano dentro de um mundo aparentemente certo, isso dava uma certa segurança, uma certa. E aí eu me lembro de Jesus, quando ele fala que se a gente escuta a palavra dele e não coloca em prática, nós estamos construindo a nossa casa sobre a areia. Vai chegar a tempestade, como está agora essa tempestade, a casa vai cair. Vai chegar a ventania, vai chegar a pandemia, vai chegar uma crise. Essa casa que foi construída em alicerces não tão sólidos vai ruir. E é isso que aconteceu com a nossa sociedade. Marx também dizia isso, o que é sólido desmancha no ar. Então, o que aconteceu com a sociedade? Parecia que havia estruturas sólidas, parecia que tudo era muito bom, né? E é interessante que muita gente acaba tendo uma sensação de nostalgia. Antigamente era tudo tão tranquilo, era tudo tão bom, né? A nostalgia é comum, eu também adoro o rock da década de 80, mas foi daquela época, né? Por quê? Esse pensamento de nostalgia, de que tudo era maravilhoso, tudo era muito bom, isso é muito questionável, né? Por quê? O fato de as coisas parecerem sólidas, o que é bom, porque você tem uma referência, é bom ter referências, mas existia um lado sombrio, porque havia uma sociedade discriminatória, uma sociedade opressiva. Existia uma sociedade em que tinham papéis definidos e que, às vezes, esses papéis não eram tão saudáveis. Existia uma coisa que nós chamamos atualmente de uma masculinidade tóxica. Os homens, muitas vezes, tinham que seguir um modelo opressor. O homem tem que ser autoritário, tem que ser mandão, tem que ser machão, não pode chorar, não pode mostrar seus sentimentos. E aí o que a gente herdou? A gente vê hoje a violência contra a mulher, né? E também existiu um modelo sexual de que o homem ele poderia ou até deveria ter amantes para provar a sua virilidade. O que é muito triste. E a mulher também tinha um padrão. Qual era o padrão que se esperava de uma mulher? Que ela fosse submissa, obediente. Ela não poderia ter empregos
que fossem aceites pela sociedade. Ela tinha que ser dona de casa. Quantas de nossas tias, avós, queriam estudar e foram proibidas pelos seus maridos, né? Então, isso não é saudável, né? Então, o movimento feminista, a própria igreja diz isso, trouxe coisas boas. O Espírito Santo moveu, sim, tirando o radicalismo, tirando os extremismos, né? Mas o Espírito Santo age nesse movimento de reforma, sim, para sacudir a sociedade, para mostrar aquilo que não é bom. Também a gente podia falar muitas outras coisas, né? A questão racial, né? Um negro, por exemplo, o que ele poderia fazer para ascender profissionalmente? Ser jogador de futebol, atleta ou artista. Não conheci nenhum, né? Quando era criança, adolescente, grande empresário, advogado, enfim, que fosse negro. Existiam essas barreiras, né? Então, assim, uma sociedade que muitas vezes era engessada. Sim. Helena? Nós, e falando, pincelando aí a questão racial, né? Muitas vezes, né, há um tempo atrás, hoje também, mas é o que o movimento negro vai chamar de embranquecimento, né? Por exemplo, Monteiro Lobato era um escritor negro. Ninguém nunca ouviu falar. Eu cresci, eu fui descobrir um dia desses que Monteiro Lobato era negro, né? Porque Machado de Assis, talvez não. Machado de Assis, né? Machado de Assis, isso. Isso. E aí a gente vai aprendendo sobre as pessoas, mas ninguém fala sobre isso, né? E a gente precisa também, André, quebrar o paradigma de que o Espírito Santo, ele age apenas na igreja. Porque o Espírito Santo, ele age na igreja e ele age no mundo. O vento sopra onde quer, Jesus falou. Exatamente, exatamente. Porque por que Deus nos colocaria no meio do mundo se o Espírito Santo não fosse agir no meio do mundo? Seria uma falta de lógica da parte de Deus. Deus não faria uma coisa dessas, né? Se nós estamos no meio do mundo... Nós, Renovação Carismática, nós deveríamos acreditar muito mais nisso. Nós somos frutos de um novo Pentecostes, pedido no Concílio Vaticano II por João 23, e o que o Concílio Vaticano II trouxe é essa abertura, essa renovação, pedindo o Espírito Santo para toda a humanidade. E a Renovação Carismática está aí para isso, para anunciar Jesus e para anunciar um novo Pentecostes para a humanidade e para proclamar que o Senhor é o Senhor do universo e que o reino dele se cumprirá na força do Espírito Santo. É isso? Aleluia, aleluia. E se Deus nos colocou no meio do mundo e nos quer santos no meio do mundo, ele age também no meio do mundo. E nós precisamos acreditar mais nisso. Como você disse, nós precisamos acreditar mais nisso. Principalmente no ímpeto da juventude, né? Papa Francisco que vai dizer que a juventude ela tem uma energia a mais, né? A juventude tem algo a mais que move ela. E quando a gente fala sobre a construção da identidade, eu observo muito que a nossa juventude ela tem perdido esse sentido da construção da sua identidade, da compreensão do seu papel no meio do mundo, porque quando nós perdemos as referências, né, a gente quer algo para se agarrar de qualquer forma. E aí a gente precisa, né, o jovem principalmente, ele busca muitos extremismos. Seja o cara super de questão política, super extremista na questão política, seja na questão religiosa, ele vai ser um ultra tradicional, ou ele vai ser um ultra moderno. E nós precisamos compreender que o Espírito Santo, ele nos traz equilíbrio. Ele nos traz equilíbrio, porque às vezes por sermos religiosos, meus irmãos, a gente perde não, nós arrancamos o nosso senso crítico. A gente tira o nosso senso crítico. A gente parece que para de pensar. E a Igreja Católica, ela não prega isso. Em nenhum momento da história da Igreja, ela pregou isso.
Não houve nenhum papa, não houve nenhum santo, não houve ninguém que falou que o homem ele precisa perder o seu senso crítico, que o homem não pode pensar por ele mesmo. A igreja ela nos propõe e nós abraçamos a proposta de salvação de Cristo, a proposta de salvação do Evangelho. Mas nós precisamos ter senso crítico, porque senão a nossa identidade ela se perde. A nossa identidade ela vai se esvaindo no meio do mundo. Nós estamos no meio do mundo e da mesma forma que o Espírito Santo ele age no meio do mundo, o maligno ele também age no meio do mundo. Está na palavra que quando o trigo cresce, Deus permite que o joio ele cresça junto, né? E se nós não temos a nossa visão centrada em Cristo, a construção da nossa identidade, ela vai se perdendo nisso, né? Eu disse que eu não tive uma crise na adolescência, né? Eu fui ter uma crise já na fase adulta e hoje ainda é uma crise porque eu amo o meu trabalho, eu amo centro cirúrgico, eu amo cirurgia. Hoje eu trabalho com material cirúrgico para cirurgia de coluna, cirurgias de alta complexidade, cirurgias grandes, cirurgias verdadeiramente salvadoras. E hoje, para mim, ainda é uma crise. Meu Deus, eu estou estudando psicologia, eu amo a psicologia. Psicologia, ela domina toda a minha vida. Como que eu vou largar isso para ser apenas psicóloga? Só que se eu não tiver senso crítico, e se eu não me deixar levar pelo Espírito Santo e por aquilo que Deus sonha para a minha vida, e para a vida da sociedade, porque eu acredito que a minha vida é uma contribuição de Deus com o mundo, eu vou me perder no meio disso e eu vou parar na minha crise. E o cristão ele não pode parar na crise, porque a sua construção vai passar pela crise. Exatamente. A crise sempre nos traz oportunidades, né? Sim. Então, com certeza, o Geraldo colocou aí, né? Gostei do comentário dele, né? O Espírito Santo é o Senhor da história. Sim. Então, por isso, a gente tem que ter um olhar otimista. Mais do que isso, um olhar esperançoso sobre a sociedade. Porque, sim, Deus permite que as coisas sejam bagunçadas, sim. Por quê? A reconstrução passa pela desconstrução também, né? Isso é muito importante a gente entender, né? E a igreja, ela tem um olhar esperançoso. Eu convido os irmãos a lerem os documentos da igreja, o Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes. Maravilhoso. Leiam o que o Papa Francisco escreve, um olhar de esperança, um olhar de que o Espírito Santo não perdeu as rédeas dessa sociedade. E muitas vezes o Espírito Santo, ele favorece que as coisas sejam desconstruídas, sim, às vezes, né? Tudo com discernimento. Sabemos que o mal também age na sociedade, né? Mas sabemos que em tudo está a mão de Deus. E aí eu, como poeta, não poderia deixar de trazer uma poesia. Há 100 anos atrás, Milena, tinha um poeta irlandês chamado Yeats, e aí ele escreveu o seguinte: as coisas se despedaçam, o centro não sustenta, o caos se espalha, a anarquia se apresenta. O Yeats, ele percebeu que o mundo estava se fragmentando, que é um conceito muito importante para o modernismo, a fragmentação da sociedade. Por quê? Perdeu-se o referencial, perdeu-se um centro. E aí ele vai falar bem claro, o centro não sustenta, porque o centro foi abandonado. E quem é esse centro? É Deus. Ah, mas as pessoas eram católicas. Estamos falando de uma vivência genuína de cristianismo, de realmente colocar Deus no seu centro e não só de boca, porque isso os profetas e Jesus denunciaram uma religião de boca, de tradição, e Jesus veio bater forte contra isso. Então, o que aconteceu? Perdeu-se o centro, a anarquia se espalhou, e aí voltamos com Bauman, e aí ele vai identificar que a modernidade sólida deu lugar à modernidade líquida. Por quê? Perderam-se as seguranças. O chão ruiu. Não temos mais chão. Nós estamos em alto mar.
E isso vai atingir diretamente a identidade. E é por isso que nossos jovens hoje sofrem tanto buscando uma identidade. Porque a pergunta é: onde estão as referências? Referências na sociedade, referências na política, pessoas na política que busquem verdadeiramente o senso comum, o equilíbrio, não apenas defender suas ideias, os seus partidos. Precisamos de líderes que possam unir a nação. Precisamos, na saúde, na educação, em todos os campos, referências. Onde estão as referências? E aí o Stuart Hall também vai dizer que a gente entrou num jogo de identidades. O que é isso? A cada momento eu posso escolher a identidade que eu quero. Mas isso é liberdade, isso é muito bom. Não, não é muito bom, porque isso vai levar ao vazio. Porque se hoje eu sou uma coisa, amanhã eu sou outra, depois eu posso ser outra, no mês seguinte eu vou chegar à conclusão que eu não sou ninguém, que eu não sou nada. E aí vai chegar o quê? O relativismo pós-moderno. E aí o que o Papa Francisco vai dizer? A globalização da indiferença. Tanto fez, tanto faz. Ah, meu irmão está morrendo na rua. Não é o meu irmão, estou nem aí, não é, enfim, não é da minha família, né? Ah, a sociedade está em frangalhos, mas eu estou pensando em mim. E aí atinge também as relações amorosas, né? Porque as pessoas já entram em relações já pensando que vai durar um mês, vai durar, enfim, quer dizer, vai durar às vezes uma noite, né, Milena? Vai durar um mês, Exato. vai durar um ano, nossa, 2 anos, quanto tempo, meu Deus. E aí, assim, para fechar, porque eu tô falando demais, né? Atinge coisas básicas, tipo, o que é o homem, o que é uma mulher, né? O homem, digo o homem, né, o sexo masculino, está perdido. Qual é a minha identidade hoje, né? Quais são as referências que eu tenho hoje? E a mulher também, porque o feminismo trouxe também uma feminilidade tóxica muitas vezes, né? Porque às vezes, por falta de referências, alguns setores do feminismo, né, querem copiar o homem. Então, querem copiar modelos podres, né? Mas precisamos buscar uma nova realidade. Mas Jesus está aí e ele tem uma resposta, eu acredito. Sim. Cristo, ele precisa ser a nossa referência de ser humano, né? Verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ele precisa ser a nossa referência de ser humano. Isso mesmo. Se o mundo, se a sociedade líquida, ela deixa se esvair essa referência de Deus, nós que somos igreja, nós que somos cristãos, nós principalmente que somos jovens, que ainda estamos nos construindo e vivendo essa construção e sendo parte desse processo, nós precisamos ter Cristo como nossa referência de ser humano, né? Em um dos documentos do Vaticano II vai dizer que Cristo nos humaniza, que Jesus nos humaniza. E eu costumo sempre dizer, né, com a mística que eu carrego da cruz de Cristo e do Sagrado Coração, que olhar para a cruz de Cristo reordena toda a nossa vida. Porque quando nós olhamos para a humanidade e a divindade desse homem, nós conseguimos compreender qual é o nosso papel. Nós conseguimos compreender que nós precisamos ter um papel, porque a sociedade líquida, né, a modernidade líquida, ela vai tirar os nossos papéis. Porque se cada dia eu posso ser uma coisa, se cada dia eu posso assumir um determinado papel, eu nunca vou ter papel nenhum. Essa é a verdade. Se hoje que é sexta-feira eu tenho papel X, não, amanhã é sábado, amanhã eu quero ser outra coisa. Eu nunca vou ter nenhum papel sólido. Eu nunca vou ter uma verdadeira contribuição. E isso não é cristão. Não contribuir com o mundo não é cristão. Porque Jesus, que era Jesus, o Filho de Deus, ele contribuiu com o mundo, ele contribuiu com a história. Foi um homem que contribuiu para a história. Ainda
Para aqueles que não acreditam em Deus, para aqueles que não acreditam na salvação de Cristo, eles compreendem que Cristo existiu, que Jesus foi um homem. E é esse homem que precisa nos humanizar, né? E a gente tem pouco tempo agora, mais 15 minutinhos aí, infelizmente, porque por mim eu passaria a noite inteira debatendo esse tema maravilhoso, mas eu queria pedir, André, que com esse tema, né, tão rico e com a sua vivência de uma geração diferente da nossa, como pai, como educador, como cristão, você falasse um pouco para nós sobre a sua experiência e sobre a sua contribuição na construção de uma nova juventude hoje, na formação, né, de novos jovens. O que é maravilhoso é que Jesus está conosco. Amém. Modernidade líquida, a gente pensa no mar. Se antes havia um chão, atualmente nós estamos em alto mar. Nós estamos igual àqueles discípulos no meio de uma tempestade, de noite, assustados, sem referências, e de repente, andando sobre as águas, aparece um homem. Aparece um homem andando sobre as águas. E é lógico, eles começaram a gritar: é um fantasma, socorro, socorro. Mas Jesus, ele está na tempestade. Por quê? Porque Jesus é a nossa referência. Jesus não está em outro barco. Nós precisamos buscar barcos, né, para nos segurar. E eu falo para você, jovem, eu falo para você também, adulto, não busque fugas. Muitas vezes os barcos são fugas, né? Como você falou, às vezes extremismos. E aí o extremismo você busca pertencer a um grupo e aí você quer destruir outro grupo. Muitas vezes são os vícios, a bebida, as drogas, videogame, né? Enfim, pornografia e tantas outras coisas tristes que nos escravizam. Mas Jesus é a nossa referência. E nós precisamos fazer o quê? Ter a coragem de Pedro, que saiu da barca, saiu das suas falsas seguranças, porque, gente, aquela barca ela ia afundar, porque aquela tempestade era terrível. Então, Pedro teve a coragem de sair das suas falsas seguranças e caminhar para Jesus. É assim que nós vamos construir nossa história. É assim que eu tenho buscado construir a minha história, a minha identidade, olhando para Jesus. E como você falou tão bem, Milena, realmente está lá em Gaudium et Spes. Jesus é o modelo de ser humano. E nós temos o modelo de o que é ser homem, que é Jesus. Afinal, que tipo de homem foi Jesus? Jesus, ele foi um homem que não tinha vergonha dos seus sentimentos. Ele viveu intensamente o que é ser um homem. É tão lindo ver a humanidade de Jesus. É tão lindo ver Jesus que quer estar com as crianças, abraçar as crianças. Jesus que quer estar com seus amigos, que tem a alegria de estar com seus amigos. Ver Jesus que sente indignação, tristeza diante da frieza, da maldade, da hipocrisia dos fariseus. Jesus que chora porque o seu amigo morreu. Jesus que chora porque Jerusalém vai negá-lo, vai crucificá-lo. Jesus que chora porque ele não quer morrer, ele não quer ficar longe do Pai, mas ele se sacrifica por nós. E nós, homens, estou falando agora homem do sexo masculino, nós também temos Jesus como modelo, porque nós somos chamados a sermos fortes em Jesus. Nós somos chamados a sermos pessoas que são capazes de renunciar pelo outro,
pessoas que são capazes de realmente de sair de nós mesmos, de trabalhar. A preguiça não faz parte do ser humano. Jesus não foi preguiçoso. Jesus foi trabalhador desde criança, carpinteiro, depois ele foi missionário e ele não parava, porque ele queria dar vida pelas suas ovelhas. E podia continuar assim, porque Jesus, ele é o homem, né? Mas, Milena, nós também temos uma referência de mulher. Porque se Jesus foi esse homem maravilhoso, esse homem, verdadeiro homem, Jesus puxou muito a sua mãe, né? Maria é, sim, modelo de mulher para hoje, para as jovens, para as adolescentes. Por quê? Quem foi Maria? Eu acho tão interessante que eu estava escutando outro dia uma live e tem uma teóloga, que é nossa irmã de comunidade aqui na Sangue, a Cristina Kropf, e que ela está falando de Maria, e ela falou Maria era uma mulher empoderada, mas empoderada para o amor, para o serviço. Maria é uma adolescente que recebeu esse chamado de Deus através do anjo Gabriel, e ela teve a coragem de sair de si e de ir ajudar a sua prima. Uma mulher independente, uma mulher corajosa, uma mulher que sabia que Deus estava com ela, uma mulher de fé, uma mulher do cuidado. A mulher era, a mulher é esse cuidado, é esse colo, é esse olhar atento. E é tão bonito ver que Maria, como mulher, ela nunca atrapalhou, sendo que mulher, né? Que mulher santa, que mulher corajosa e forte. Ela não atropelava os homens. Quando ela chegou lá, junto com seu marido José, no templo, ela, com toda a sensibilidade e grandeza, ela falou: meu filho, por que você está fazendo isso conosco? O seu pai e eu estávamos aflitos. Que coisa maravilhosa. Nós, não sou eu, somos nós. Maria é aquela mulher que é atenta à necessidade das pessoas. Lá naquele casamento, ela percebeu que faltava vinho. E ela foi chamar Jesus para realmente fazer aquele milagre. E Maria é mãe. Toda mulher é chamada à maternidade. Mesmo que não seja mãe biológica, mas a mulher tem esse carinho próprio, esse cuidado próprio, que a mulher não pode perder, né? E para terminar, Milena, assim, como pai, como professor, o que eu vejo atualmente é, primeira coisa, nós precisamos ser referência, sim, para nossos jovens, né? Nós adultos, nós que somos pais, com certeza temos assistindo aí professores, avós, padrinhos, tios, vocês são referências para os jovens. A família, eu falo isso porque eu conheço os meus alunos. A família ainda é referência para as crianças e os jovens. A família, mesmo que fragmentada, mesmo que você tenha se separado, mesmo que sua família tenha briga, mas você é referência. E você é autoridade. E autoridade, eu aprendi isso em pedagogia. Autoridade não é autoritarismo. Autoridade vem de autoria. Você constrói a sua autoridade. E você não constrói sozinho, Milena. Você constrói junto com seu filho, junto com seu aluno, junto com seu neto, com seu afilhado. Por quê? Atualmente, não funciona mais o que antigamente funcionava. Você tem que fazer isso porque eu estou mandando. Se falar isso para a criança, ela vai te enfrentar. Se falar isso para o adolescente, ele vai te enfrentar. Não adianta dar carteirada, porque eu sou teu pai, eu sou o professor, eu é que mando. Talvez ele obedeça por medo. Medo porque talvez vai perder ponto, ou porque vai perder alguma coisa material, né?
ou porque vai ficar... Enfim. Mas você não está conquistando o seu filho. Atualmente, a autoridade se constrói. Você precisa primeiro conquistar. E como é que se faz isso? Amando. Amando. Se a tua criança, se o teu jovem perceber que você o ama, que você o escuta, que você se importa com os seus sentimentos, que você põe limite porque você o ama, mas que você é carinhoso, que você é atento, que você é firme, mesmo que ele se rebele, porque é normal, mesmo que ele questione, você é referência. E vai chegar um momento que ele vai seguir os seus passos, sim, porque você é referência para ele. Você não é um super-homem. Você também é vulnerável. Você também, como Pedro, vai afundar muitas vezes e vai falar: Jesus, socorro, eu estou afundando. E a nossa alegria é porque Jesus não fala: então vai afundar, seu descrente, seu incrédulo. Não. Jesus vai segurar a nossa mão. Vai dar uma bronca, vai falar: por que você não teve fé? Mas ele vai te levantar. Ele vai te levantar. Então, se você não sabe o que fazer com seu filho, se você não sabe o que fazer com seus alunos, enfim, clame a Jesus. Busca Jesus. Nele você vai ser referência. Nele você vai ter uma segurança. E essa é a nossa alegria. Estar aberto ao diálogo. Estar aberto a caminhar com Jesus. Amém, André. Muito bem colocado. O Geraldo comentou aqui, que eu vi passando para falar sobre ver como o Espírito Santo ele é bom, né? Falar sobre a convivência dos apóstolos, né? Fala um pouco sobre a convivência entre as gerações dos apóstolos de Cristo. E era exatamente isso que eu queria trazer um pouco, né? Que entre os apóstolos haviam homens de várias idades, né? E aí, avançando um pouco mais para a igreja primitiva, para a igreja nascente, né? Paulo, ele orientava muito um discípulo de Cristo chamado Timóteo, né? Em 2018, até o Ministério Jovem a nível nacional, nós fizemos um breve estudo sobre as cartas de Paulo a Timóteo, e no final da primeira epístola, existe logo um iniciozinho que ficou muito gravado no meu coração, que Paulo fala para Timóteo: ó Timóteo, guarda o bem que te foi confiado. E por que isso ficou gravado no meu coração? Porque em 2018 houve um encontro nacional de jovens, né, que acontece a cada 4 anos mais ou menos, do Ministério Jovem a nível nacional. E nesse encontro eu estava num momento bem difícil, né? Eu tinha acabado de trancar a faculdade de biomedicina, queria fazer psicologia, mas ainda tinha muita dúvida, tinha umas questões familiares ainda, né? Estava ali no meio da crise, tinha acabado de sair da casa dos meus pais, ainda estava, né, aprendendo a estar no meio do mundo, porém sem o papai e a mamãe e o amor da minha vida, que é o meu irmão. E, como eu disse, eu sempre fui muito precoce, né? E naquele encontro, Deus, ele restaurou a minha juventude. Eu até me emociono assim de falar, porque por eu ter começado tudo muito cedo, ter trabalhado muito cedo, eu era uma adolescente no meio de um monte de adulto, no meio de um monte de homem, né? Então, assim, eu precisei aprender a me comportar de forma diferente, no meio de médicos, cirurgiões, enfim, né? A minha juventude ela foi sendo roubada pelas circunstâncias. E Deus, ele restaurou a minha juventude. Então, quando Paulo fala para Timóteo, guarda o bem que te foi confiado, acima de tudo, Paulo está dizendo para Timóteo para ele guardar a juventude dele, que é um precioso bem de Deus. Porque nós que somos jovens, se nós soubéssemos o tamanho da nossa força, o tamanho do ímpeto que tem no nosso coração, nós de fato mudaríamos o mundo todos os dias. Porque o jovem, meus irmãos, ele tem uma força, ele tem uma sede de vida que ela precisa ser canalizada. Quando a gente fala que o jovem ele não quer nada, a gente que trabalha com a juventude, a gente brinca, né, que às vezes o povo da igreja só quer que o jovem seja o carregador de cadeira, né? E na verdade o jovem ele tem uma sede de vida,
maior do que descarregar a cadeira. Nos use para carregar a cadeira, porque nós temos juventude para gastar. Mas nos use para trazer vida também. Porque é um bem precioso que Deus nos deu, que é de dar vida, de levar vida onde estivermos. Então, para você pai, para você mãe, para você coordenador de grupo de oração, para você educador, para você tio, para você cuidador de algum jovem, de algum adolescente, de alguma criança que vai se tornar um jovem, ajude o teu jovem a guardar o bem precioso que Deus deu a ele, que é a juventude. Até partilhando um pouco, quando Mary me convidou, né, a estar na coordenação do Ministério Jovem, eu rezava depois, né, perguntando ao Senhor aquilo que ele desejava para esse tempo. E duas coisas muito fortes que o Senhor me falava, que é uma juventude apaixonada por Jesus, mas uma verdadeira juventude. Jovens que não deixem de ser jovens, jovens que não percam a força de vida que tenha no seu coração. Então, para você jovem que está passando aqui por essa live, que já foi de igreja e não é mais, ou que nunca entrou na igreja na vida, ou que está em crise com a igreja, com a sua pastoral, com o seu movimento, com a sua liderança, meu irmão, minha irmã, não desista de ser jovem. E eu te digo isso com toda a propriedade, porque quando eu já tinha desistido de ser jovem, o Senhor, ele restaurou a minha juventude verdadeiramente. Ele restaurou a minha juventude. Sou uma adulta, cheia de responsabilidades, lavar, passar, cozinhar, estudar, trabalhar, pagar conta, cuidar da minha família, cuidar das minhas avós, cuidar do meu irmão mais novo, cuidar dos meus amigos, cuidar dos meus parentes. Mas, acima de tudo, eu não perco a minha juventude. Hoje eu digo com propriedade que dentre todas as minhas responsabilidades na vida, o Espírito Santo, ele verdadeiramente não deixa que a minha juventude ela seja perdida. Então eu quero dizer para você, não permita que o mundo roube a tua juventude, não permita que o mundo ele roube o ímpeto de vida, a sede de vida que há no seu coração. Amém. A gente pode terminar com a música, Milena? Por favor. Por favor. A gente começou, né, com a música. Sim. E para terminar, muito, muito bonito que você falou, sabe? De não desistir da juventude, de ser jovem, assumir quem você é, né? E eu posso dizer assim que, graças a Deus, eu tive um encontro com Jesus na minha adolescência. E você que é adolescente, você que é jovem, vale a pena seguir Jesus. Muito. Jesus não rouba nada de nós. Ele nos Jesus, dá tudo. Ele nos dá tudo. A grande aventura da nossa vida é conhecer Jesus. Conhecendo Jesus, tudo na nossa vida vai se abrir. E o mais importante, caminhar com Ele. Conhecer Jesus. Ser apaixonado por essa humanidade, porque sim, Jesus é o Filho de Deus. É o Deus encarnado. Mas os santos, você vai conhecendo São Francisco, Santa Teresa, eles se apaixonaram pela humanidade de Cristo. Esse Jesus que se fez pequeno, esse Jesus que se fez amigo, esse Jesus que consola, que nos encoraja, que nos provoca, porque Jesus ele tem para nós uma vocação, ele tem para nós uma missão, e é isso que nos dá sentido na vida. Quando Jesus chama os discípulos e ele fala, você vai ser pescador de homem. Gente, isso é lindo. São palavras que tocam a sua vida para sempre. A minha grande alegria, Milena, eu agradeço aos meus pais me chamarem de André, porque quando eu leio o Evangelho, e aí Jesus vira para André e fala, o que você está buscando? E aí o André responde, Senhor, aonde você mora? Do tipo, eu quero te seguir, Jesus. Eu não sei o que estou buscando, mas eu quero te seguir, Jesus. Eu quero te seguir. É isso que eu quero. Então é isso, jovem. Pergunte para Jesus, onde você mora, Jesus? Porque eu quero ir atrás de você.
Eu quero atrás de você, Jesus, sem fanatismos, sem agredir ninguém, sem levantar bandeiras, time de futebol, não. Seguir Jesus, conhecer Jesus. Então, essa música que eu quero tocar, música antiga, mas essa música me toca muito, Milena, porque essa música fala de sentido de vida. E foi Jesus, e é Jesus que a cada dia me dá sentido na vida, me dá alegria de viver. Eu queria poder dizer em palavras o que eu sinto agora. Eu queria poder dizer para todos que o Senhor é meu amigo mais querido, minha história de amor. E quando eu ouço a sua voz me chamando pelo nome, eu sinto uma saudade, uma vontade de viver. E eu te chamo, Jesus, venha viver junto a mim. Venha me dar essa vontade, essa alegria de viver. E eu te chamo, Jesus, venha viver junto a mim. Venha me dar essa vontade, essa alegria de viver. Amém, Milena? Amém. Obrigada por essa experiência, André, dessa canção. Eu também tenho uma história com essa canção. Apesar de jovem, apesar de ser de uma outra geração sua, eu tenho uma história em retiros de jovens com essa canção. E, de fato, é a nossa história de amor, né? Você falando de André, e aí ele perguntou onde Jesus morava, e a resposta de Jesus foi: vinde e vede, né? Então, meus irmãos que assistiram, que viveram essa experiência conosco, que foi mais do que assistir, eu tenho certeza que foi uma experiência. Eu te convido a viver essa experiência com Deus, a ouvir o vinde e vede dele. Porque eu tenho certeza que quando a gente pergunta, Jesus, eu quero ver onde tu mora, ele pega a gente pela mão e ele leva a gente onde ele mora. E ele mostra pra gente. O vinde e vede dele exige de nós sair do nosso lugar, né? Exige de nós uma disposição para isso. Mas é ele que nos leva, né? Pelos caminhos da vida, pelos caminhos do mundo, mas com a finalidade de chegar no céu. André, muito obrigada. Vamos precisar encerrar. Infelizmente, vamos precisar encerrar. Muito obrigada mais uma vez por aceitar o meu convite, né? O convite do Ministério Jovem. Eu louvo a Deus pela tua vida, pela tua família que te formou, pelo desejo de Deus na tua vida. Muito obrigada. Meus irmãos, muito obrigada por terem nos feito companhia nessa noite de sexta-feira. Já te convidamos para a próxima sexta, nós temos mais. Vamos permanecer fiéis, porque o Senhor tem feito muito no nosso meio através dos nossos encontros aqui nessa plataforma, né? Aqui no Facebook a gente tem o privilégio de não estar dentro da igreja. A gente está no meio da rua. Quando a gente bota a cara aqui para fazer live, é como se a gente estivesse com o megafone no meio da rua anunciando, né? Então isso é um privilégio. André, muito obrigada ao Ministério de Comunicação do nosso vicariato, que nos permite estar aqui, né? Lembrete, amanhã às 18 horas, o terço mariano com oração por cura. Acompanhe, convide tua família, vamos permanecer unidos em oração. E é isso. Uma santa noite, a paz de Jesus. Deus abençoe, que a Virgem Maria interceda pelas nossas vidas, que a Virgem Maria interceda pela nossa juventude, pelo ímpeto de vida que há nos nossos jovens. Tchau, tchau. Amém. E até uma próxima. Amém. Vamos acabar cantando. E eu te chamo, Jesus, venha viver junto a mim. Venha me dar essa vontade, essa
alegria de Alegria de viver. Eu te chamo, Jesus. Jesus. Venha Venha viver viver junto a junto a mim. mim. Venha me Me dar dá essa essa vontade, essa vontade, essa alegria alegria de de viver. viver. Obrigado, Jesus, porque você está vivo em nosso meio. Obrigado, Milena. Amém. Obrigada, André. Eu te chamo, Jesus, venha viver junto a mim. Venha me dar essa vontade, essa alegria de viver. Eu te chamo, Jesus, venha Venha viver viver junto a junto a mim. mim. Venha me Me dar dar essa essa vontade, vontade, essa alegria de alegria de viver. viver. Amém. Boa noite.